Amém, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer um vídeo sobre a origem dos demônios. Eu percebi que esse vídeo ia ficar muito grande, então eu vou repartir ele em parte 1, 2, por aí vai. Acredito que até uma parte 2 ou 3 a gente vai. Essa ideia se originou, né, que eu vi que muitas pessoas estavam curiosas, perdidas, e eu decidi trazer uma gama de conteúdos aprofundado, acadêmico, e algumas pessoas aí reclamaram que os vídeos estão ficando muito longos, mas poxa, pensa você, né, que você não tirou nem 10 minutos para ler nada, e aí você recebe aí um conteúdo de uma vida. Então é muito proveitoso. Então vamos lá. Esse vídeo o pastor, nosso querido saudoso pastor Elias Soares, participa muito ali do debate ali do pastor César Cavalcante da Vejamos. E ele fez um vídeo com o tema Quem são os demônios, uma vez que os anjos caídos estão presos no Tártaro, 2 Pedro 2,4. E aí ele contou aquela história do nosso primeiro dia de crente, né, na escola bíblica dominical, de demônios serem ali os anjos caídos. Só que ele não conseguiu explicar, né, por que alguns estão presos, outros estão soltos. E também não conseguiu explicar as questões de possessão. Então as pessoas ficaram, né, meio que sem entender, meio confusas. Então eu decidi trazer um conteúdo ricamente aprofundado sobre todos os tipos de linhas de pensamentos existentes até agora catalogados. E aí eu acabei percebendo que o vídeo acabaria ficando muito longo, e aí eu tive a ideia, ao invés de fazer um vídeo muito longo, nós vamos fazer parte 1, parte 2, e eu creio que vamos no máximo até uma parte 3. Eu percebi alguns comentários aqui no vídeo dele, né, de pessoas... Irmãos, a escola bíblica, ela é um grande, né, tem que deixar claro aqui, a escola bíblica ela é uma grande escola teológica, né, para todos os cristãos. Porém, não é na escola bíblica que as pessoas vão discutir coisas de uma faculdade de teologia, né? Então, a gente aprende o básico para a razão da nossa fé. E existem algumas questões mais polêmicas. Então, olha só o comentário de uma pessoa aqui, né, o Adson Melo, olha. Ele diz, ó, Gênesis 6 viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, ele possuía mulheres, escolheram, e naqueles dias nasceram gigantes, e os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e elas geraram filhos, os valentes da antiguidade, homens de fama. Os gigantes eram 200 anjos sentinelas do Monte Hermon, segundo o livro de Enoque. Olha só a quantidade de informação que essa pessoa está só no comentário. Em relação aos anjos humanos, houve uma hibridização dos seres gigantescos, como os nefilins. Eram os nefilins seres maus, estavam destruindo a criação, devorando a raça adâmica. Deus interviu com o dilúvio, destruindo também os corpos destes seres. Como parte da criação, Deus não abençoou a relação dos anjos com os humanos. Os demônios são os espíritos gigantes nefilins que perderam seus corpos no dilúvio. Olha só o comentário. E aí ninguém respondeu mais nada. Por quê? Porque a pessoa não estudou, não tem ideia do que o cara está falando. Então nós vamos responder isso nos vídeos. Entendeu? O cara jogou ali e ficou perdido. Ó, outro comentário aqui do Márcio Duarte. Onde na Bíblia diz que anjos caídos são demônios? Então não ficou explicado. O vídeo do cara é de mais de 1 hora. Não ficou explicado, né? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Então, gente, ó,
Deixa eu ver aqui. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguma. Outro Fernando disse, ó. Ao meu ver, é dito no livro de Enoque, faz sentido. Mesmo que não tenha entrado no cânon, faz sentido. É um trecho desse livro citado no Novo Testamento e também faz parte do cânon etíope. Então, as pessoas hoje, elas não estão com conhecimento de escola bíblica. As pessoas hoje, apesar de ter uma vasta informação nas redes sociais, as pessoas não sabem o que fazer com essas informações. Na verdade, elas não conseguem alinhar um pensamento a essas informações. E elas acabam pegando coisas aleatórias e elas mesmo, ao invés de trazer esclarecimento, elas ficam com mais dúvida com as informações que é lançadas ao vento. Então, é justamente uma proposta de alinhar esse pensamento. A gente vai abranger tudo e ver o que faz sentido, o que não faz sentido e no final das contas, o que é o que. Então a gente vai chegar a essas conclusões. Outra pergunta boa aqui, ó, do David. Pastor Elias, a Bíblia dá a resposta do porquê alguns anjos caídos estão aprisionados e outros não? Ele não respondeu. O Felipe, qual o critério que Deus usou para aprisionar uns e outros não? Vamos tratar dessas coisas, irmãos, porque precisa ser tratado, né? Para quem gosta de conhecimento. Ó, vamos ver aqui o último aqui para a gente encerrar. São muitas dúvidas. Esses anjos são os que se rebelaram com Satanás, são os vigilantes que pecaram ao casar com as filhas dos homens. Em Gênesis 6, no livro dos Jubileus, capítulo 5, 1 Enoque, capítulo 6 a 16, há detalhes importantes, inclusive, sobre a prisão dos anjos que pecaram. Então, fica complicado quando você faz o vídeo onde as pessoas que estão comentando têm mais informação do que você, ou você até tem essas informações, mas não sabe questionar. Então nós vamos tratar sobre essas coisas. Tá vendo? Um pouco de uma introdução já deu 7 minutos. Então realmente, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai começar a apresentar o estudo. Agora, 6.000 fariseus, da mesma sorte. Os anjos que pecaram não significam que todos os anjos que pecaram estão no Tártaro. Senão o próprio Satanás deveria estar no Tártaro, porque ele também é um anjo caído. E fora isso, nós temos o relato em Apocalipse capítulo 9, que existem anjos presos no abismo. E aí? Uns estão no abismo, outros estão no Tártaro e outros estão soltos. Então a resposta é esta. Quem são os anjos caídos? Os anjos caídos são, ou melhor, quem são os demônios? A pergunta é, quem são os demônios, visto que os anjos caídos estão no Tártaro? Os demônios são os anjos caídos que não foram para o Tártaro, visto que não são todos que foram para o Tártaro, porque se fossem todos, o próprio Satanás deveria estar lá, mas Satanás está bem solto, como disse ele mesmo, ali em Jó capítulo 1. Então é isso, essa tá uma parte da fala dele, para vocês depois, se quiserem ver o vídeo lá, fazer uma comparação. Isso não é um vídeo de uma crítica para ver quem sabe mais ou quem falou que é certo, não. É trazer um conteúdo mais aprofundado, né? Porque eu creio que ali deixou mais dúvida do que esclarecimentos. E eu creio que foi uma forma rasa hoje de entender as coisas. Eu vou dar um exemplo. Por que antigamente os padres falavam tanto sobre idolatria e hoje já não falam mais e até falam que isso é errado? Alguns. Então, a mesma percepção, isso é uma questão de hermenêutica, a mesma percepção que a hermenêutica usada para interpretar certas coisas naquela época, hoje ela está muito mais avançada. Então, da mesma forma que alguns padrões de interpretação hoje, com as ferramentas que nós temos, já não fazem tanto sentido, porque temos ferramentas melhores para extrair verdades mais profundas, então algumas coisas têm que ser melhoradas e aprimoradas, e não é errado nisso, porque não muda em nada e não afeta em nada o conceito central do Evangelho, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então eu fiz aqui algumas anotações importantíssimas, né?
Irmão, são 3 dias. São 3 dias em cima, né? Então, deixa um joinha. Comenta depois, pelo menos quando você vê a parte 2 ou a parte 3 que vier. Veja tudo. Contribua nos comentários para que haja relevância, né? Já que você está recebendo, né, esse materialzinho mastigadinho. Considerações importantes. Tema: a origem dos demônios. Para um anjo, o que realmente a gente vai tratar? O que a gente realmente vai tratar? A origem. A origem dos demônios. E para a gente tratar isso, qual que a gente vai ver? Porque existem 3 ou 4 teorias para a origem dos demônios. A mais popular, anjos caídos. A outra não tão popular, os nefilins. Teve uma que eu já até ouvi, que os dinossauros que foram extintos, o espírito desses animais se transformaram nos demônios. Já ouvi essa também. Deixa eu ver o que mais. Então são essas algumas teorias que a gente tem que... e a quarta é que não se sabe realmente qual é a sua origem. Ponto. Mas que eles existem com algum propósito, com alguma finalidade. Ponto. Então, vamos ver a origem dos demônios. Para um anjo caído possuir alguém, devemos provar que um corpo espiritual possa possuir um corpo físico. É porque eu já ouvi, olha, um corpo não pode possuir outro corpo. Quem possui corpo são espíritos. E o anjo, na verdade, ele possui um corpo. É um corpo glorificado. Seremos semelhantes aos anjos. Em outras passagens, Paulo, teremos o corpo semelhante ao corpo glorificado do Senhor. Então, o anjo, ele possui um corpo espiritual. Então, primeiro ponto seria provar que um anjo caído, para um anjo caído possuir alguém, devemos provar que um corpo espiritual possa possuir um corpo físico, um corpo. Sabemos que um espírito pode possuir um corpo, porque o espírito não tem forma corpórea. Porém, anjos já possuem corpos. Logo, para que esses anjos caídos possam ser demônios em possessão humana, precisamos provar que anjos possam entrar dentro de pessoas. As primeiras ideias sobre a origem está livro. Eu vou deixar, isso aqui não é achismo, tá? Eu vou deixar todas as fontes aqui. Isso aqui é material acadêmico, que não tem achismo. As primeiras ideias. Livro apócrifo do Antigo Testamento. Vida de Adão e Eva. Apocalipse de Moisés. Datado do século 2 ao século 5 depois de Cristo. Aqui é descrita uma das explicações etiológicas da origem dos demônios como anjos punidos por não terem desejado adorar Adão, outra tradição distinta devido à sua união com mulheres em Gênesis 6. Então, antes, para a gente desmembrar, para a gente entender se há distinção ou não, a gente vai desmembrar a ideia da queda, a gente vai entender a literatura da queda e depois a gente vai entender
a atuação direta dos demônios em seus contextos de origem e ver se casa essas coisas, entendeu? Então, primeiro a gente vai entender aqui então tem uma queda, né, no livro de Adão e Eva, e tem uma rebelião de deixar do seu posto de origem com base em Gênesis 6. No verso 16 da página 329 diz: o diabo seduziu a serpente com o intuito de enganar Eva para que ela seja expulsa do paraíso, para que ele seja expulso do paraíso. Na hora que os anjos foram ao paraíso para adorar Adão, Satanás assumiu a forma de um anjo e cantava hinos a Deus com outros anjos. E Satanás conversou com Eva por meio da serpente. Deus sabia que você seria como ele. Teve inveja de você e disse para você não comer. Eu estou resumindo a história porque eu não vou ler, né, capítulo por capítulo e versículo por versículo dessa história. Então eu já li a história, eu estou resumindo que esta queda aqui, ela tem a ver que quando o homem foi criado, e criado segundo a imagem e semelhança de Deus, Deus dá uma ordem a Miguel para que os anjos adorem a ele, porque ele é a minha imagem, a minha semelhança. Então Miguel chama os anjos e diz, só que Satanás, ele diz: eu não vou adorar um ser inferior a mim, sendo que eu existo antes dele. E aí ele se recusa. Então essa primeira rebelião aqui, dele ser expulso do seu posto de glória, é por ter desobedecido a ordem de Deus de adorar Adão. E aí quando ele desobedece e ele é lançado para a terra, ele convence a serpente a falar com Eva, que abre a porta do jardim, ou que permite que Satanás entre no jardim porque ele se disfarçou. E aí ele convence ela a comer, porque a sua ideia é: assim que eu perdi o meu posto por não ter querido adorar você, eu vou fazer de tudo para você perder o seu lugar aí também. Basicamente a ideia está em volta disso. Olha até o argumento que ele usa. Deus sabe que você seria como ele se comer, mas ele teve inveja de você e disse para não comer. Então toda uma sedução, toda uma falácia, né? Coloquei uma observação aqui, deixa eu ver. Demônios, seres incorpóreos, cujo líder seria Satanás. Depois a gente vai ver que seria a conclusão dessa história. Mas vamos lá. Quando Satanás engana Eva pela segunda vez, olha só, teve um engano pela segunda vez. Gente, lembrando que isso aqui não é canônico, né? Então, quando eles são expulsos, parece que eles se arrependem e clamam a Deus pedindo misericórdia para que Deus os permitisse voltar a viver, porque eles foram enganados. E aí parece que Eva se afasta na beira de um rio e declara a penitência de dias e dias e dias ali. Só que aí
Satanás vai lá de novo perturbar ela. E diz, ó, quando Satanás engana Eva pela segunda vez, como que ele enganou ela pela segunda vez? Ele vai lá e dá uma de anjo de luz de novo. E diz, ó, o Senhor te ouviu. Parece até os falsos profetas dos dias de hoje, né? O Senhor te ouviu, recebeu sua penitência, pode parar, já tá tudo certo. E aí ele engana ela de novo. Quando Satanás engana Eva pela segunda vez, é que ele confessa porque tem raiva deles. Porque até então, Adão, por que Satanás tem raiva de mim? Eu não fiz nada contra ele, por que esse cara tá contra mim? Essa é a ideia. Então agora ele confessa, né? Porque Adão, Eva, por que você parou a sua penitência? Porque falaram para mim parar, mas você foi enganada de novo. Satanás, né? Aí ele negou. Aí ele fala, ó, eu tenho raiva de você porque eu me neguei a adorar você e os outros anjos com ele também. Então, na verdade, quando Satanás diz, ó, eu não vou adorar, alguns outros anjos, ó, como vem outros anjos, alguns outros anjos dizem, você tá certo, eu não vou fazer isso também não. E aí vem uma parte, né? Ele negou a adorar e os outros anjos com eles também. E respondeu a Miguel, se ele se irar comigo, se Deus se irá comigo, se ele se irá comigo por eu não querer fazer isso, porei o meu trono acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Resultado, ele foi expulso e lançado pela terra. Isaías 14. Alguns querem atribuir essa fala semelhante em Isaías 14 à morte do rei da Babilônia, o que é um erro. Lembra, primeiro a gente tem que entender a datação. O Apocalipse de Moisés não foi escrito por Moisés, a história de Adão e Eva não foi escrita por Adão e Eva, o livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Então isso são uma tradição aonde, e nem aceita por todos, que só foi escrita, né, ali eu já falei. E agora vamos ler isso aqui, ó. Em resumo, o Midrash Agádico, para aqueles que querem saber o que é Midrash, pseudepígrafo, apócrifo, tem aí no canal aula de exegese, aula 1, aula 2, e eu ainda vou fazer as outras, mas é lá que a gente para, se eu não vou ficar aqui parando o tempo todo para ficar falando, mas lá já tem tudo. Em resumo, o Midrash acádico é o resultado de um processo criativo interpretativo contínuo, abrange mais de 1 milênio de tradição, com suas principais coleções e escritos finalizados entre os séculos 3 até o século 13 da era cristã. Então, Isaías 14 é a morte do rei da Babilônia. E o contexto ali tem tudo a ver com o ofício do rei da Babilônia, com o seu comércio, com tudo que ele fazia. E não tem nada a ver com essa liturgia. Então, até aqui agora a gente vai partir para outro texto. Então até aqui a gente leu um apócrifo de Adão e Eva e do Apocalipse de Moisés. Agora a gente vai ler o livro Manual de Exegese Crítica Textual de Ezequiel 28, do saudoso professor Fábio Sabino, que vocês conhecem bem na internet. Mas eu peguei só uma parte para a gente desmistificar que a queda de Satanás, que a gente acabou de ver na história do judaísmo, nunca esteve na boca nem de Isaías 14 e nunca esteve na boca de Ezequiel 28. E nem na tradição judaica, que eu acabei de ler a tradição judaica.
Então quem viu o diabo em Isaías, em Ezequiel? O que é pior, a hermenêutica dos padres da igreja da era medieval. Uma hermenêutica medíocre, por sinal. Por sinal. Com base em São Jerônimo, inventando um nome Lúcifer para estrela da manhã, que é totalmente enxertado de forma errada. Estrela da manhã é estrela da manhã. Não tem nada a ver com portar luz e botar um nome em latim chamado Lucifer. Porque se fosse verdade, quando Jesus falou que eu sou a verdadeira estrela da manhã, na cabeça de Jerônimo é como se Jesus estivesse falando, não, eu sou o verdadeiro Lucifer. O que não tem nenhum cabimento, que o próprio Pedro fala. Ele é a verdadeira estrela da manhã. Né? Que só aparece esse nome Lúcifer na Vulgata Latina. É a tradução do hebraico para o latim de Jerônimo. De Jerônimo. Só na King James, para você que gosta dela. Vamos lá, crítica textual de Ezequiel 28:14. Etimologicamente, a palavra tem sua raiz nas seguintes versões. A Septuaginta, a forma... O que vai tratar aqui no versículo 14? Né? A palavra querubim. Né? Ele era um querubim. Deixa eu só entrar um parênteses aqui. Tem um pregador, né, que pregou lá no nosso saudoso Congresso dos Gideões, e ele, o Renan, e ele pregou sobre a queda de Satanás, só para vocês entenderem o clima. Não tá cheio de teólogo ali. Quando você for pregar, não ensina a teologia para teólogo. Pregue simples, pregue a Bíblia. Eu achei maravilhoso uma das últimas mensagens do pastor Abílio Santana, porque ele pregou numa história da Bíblia que você está acostumado a ouvir 100 vezes na igreja, de uma simplicidade, mas carregado de unção. É isso que você tem que fazer nesses grandes eventos, pregar a Bíblia, pregar simples. O que você tem que ter é unção. É unção. Então não estou falando dele o fato de ser unção, porque se você botar unção numa teologia ruim, você estraga a unção que está sobre você. Então assim, quando ele foi narrar a queda de Lúcifer, até nos comentários foi uma das piores mensagens e tal. Não é uma questão de ser a pior mensagem. Cara, quando você está numa vigília, o que eu acho que ele fez, né? Talvez... tomara que ele não veja esse vídeo para não me criticar. Mas o que, como pregador, eu acho que ele fez? Eu acho que ele pegou aquela mensagem da queda, foi para uma vigília, pregou 1 hora e virou o culto. Pá, 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 pá. Funciona, né? Funciona numa vigília. Só que você chegou num evento cheio de teólogo. E ele deve ter pensado... Isso acontece muito com os pregadores. Pô, se eu preguei essa mensagem na vigília e virou tudo, eu vou usar ela nas reuniões. E o que aconteceu lá vai acontecer cá. E não aconteceu. Porque ele foi com a mesma empolgação. Abílio Santana levantou e saiu do culto. Levantou e saiu da tribuna. O vídeo ali dá para vocês perceber, é só procurar a mensagem. Outros ficaram assim, cruzaram as pernas. Tipo assim, num evento de missões, o que esse cara quer me ensinar como Satanás caiu na boca de Ezequiel. E os caras, Ezequiel nunca falou isso. Então, se ele tivesse feito um curso teológico com a gente, de obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, não tinha passado aquela necessidade. Então a palavra querubim, etimologicamente a palavra querubim, sua raiz, as seguintes versões da Septuaginta: Querov, Otargum, Apeshita, relatam a forma Kroban,
como um trocadilho. Entretanto, a versão árabe propõe querube, carube. A versão etíope, querube, o acádico, caribu, sendo este o particípio de carubo, cujo significado se tem em todas elas orar, consagrar e abençoar. Então, o significado da terminologia querube ali é, em todas as etimologias, orar, consagrar e abençoar. A regra etimológica e contextual, o autor do livro de Ezequiel utiliza o vocábulo querubim como uma classe hierárquica, assim, o seu sentido etimológico, abençoar. É visto pelo capítulo 27 em seu todo que o conceito etimológico é correto a ser aplicado, pois a nação Tiro abençoava as outras nações com o seu comércio. A gente nem sabia que Satanás era comerciante de alguma coisa. A relação de querubim com outros anjos, os querubins de Ezequiel estavam claramente relacionados aos serafins de Isaías. No livro de Enoque, os querubins, serafins e eufanins, que são as rodas, e todos os outros anjos são submissos ao arcanjo Miguel. Na literatura judaica, serafins e eufanins e outras criaturas constituem o coro divino. No Talmud, os querubins são representados como tendo semelhança de criança. Isto relacionado à etimologia. Para preposição que, mais substantivo, rubi, tendo o significado de como uma criança. Entretanto, como o Midrash, eles não têm nenhuma forma definida, mas aparecem em várias formas, como homens, mulheres e como espíritos e seres angelicais. Então, a gente vai ver daqui para frente, tanto a rebelião dele na tradição do apócrifo de Adão e Eva. Ali Satanás é só um anjo, como tantos outros anjos que estão ali. Nem diz que ele é um arcanjo, nem querubim, nem serafim e nada nim. Ele é um anjo que tomou a decisão de não adorar Adão, que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e Deus ordena que ele faça isso. Não fazendo, outros com ele também não quer fazer. Então ele se torna ele puxa o carro, né? Ele é o carro-chefe do líder desta rebelião, nesta tradição. Então, nessa tradição de querubim, ele passa longe, não é? E a gente vai ver também daqui, eu acredito até o final, que ele não foi, não é e nunca será nenhum querubim. Então já descarta Ezequiel 28. Nem querubim, nem passeando em pedras afogueadas, nem cheio de pedras preciosas. Para que Satanás vai querer diamante? Para que Satanás vai querer rubi? Para que ele vai querer comercializar isso? Ele precisa de dinheiro. Ele está pobre. Pobre ele deve estar hoje. Vamos lá. Então, irmãos, estamos aí no minuto 34. E aí eu vou tomar essa decisão de... Talvez a gente grave parte 1, 2, 3 e 4 de 30 em 30 minutos. Fica mais tranquilo. Então, se fica mais tranquilo, eu vou encerrar aqui essa primeira parte. Então, se você já achou interessante, vai começar a ficar mais louco das outras partes em diante. Beleza? Vem comigo. Às vezes eu fico vendo que na parte 1 tantas pessoas assistem, na parte 2 parece que as pessoas da parte 1 já não vai na parte 2, as pessoas da 2 já não vai na 1. Irmãos, não adianta nada você
você não vai criar um conceito de uma coisa se você não pegar essa aula. Aproveita que é de graça, tudo mastigado, entendeu? Você não tirou nem 10 minutos para estudar a Bíblia, nem para orar, e já recebeu aí uma potência de informações, tudo legal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus estudos, Deus abençoe a sua mente, Deus abençoe o seu coração. Que isso agregue conhecimento para você, para a sua vida, para você estar desperto, saber conversar, saber explanar, saber discutir quando necessário, ter argumentos, ter ferramentas, ter capital e oratório. Amém? Vem comigo para a parte 2. Comenta então, vou para a parte 2.